Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Hoje, nesse vídeo, iremos fazer um momento de conhecer os santos. Então, hoje a gente vai conhecer mais um pouco sobre os santos. E o que nós vamos ver hoje? Será a solenidade de São Pedro e São Paulo. Hoje iremos falar um pouco, descobrir um pouco por que tem essa missa solene de São Pedro e São Paulo. Hoje nós iremos descobrir isso. Por que então se comemora São Pedro e São Paulo? Hoje nós vamos descobrir um pouco mais sobre isso. E como vocês já sabem, né, já tivemos alguns outros santos aqui já no canal, como a oração de Santo Antônio. Tivemos também falando um pouco sobre São João Batista. Então tivemos um pouco desse conhecimento sobre Santo Antônio, sobre São João Batista, e hoje vamos falar sobre São Pedro e São Paulo. Então hoje vamos falar um pouco sobre a solenidade. Por que São Pedro e São Paulo? O que eles foram? O que eles fizeram? Qual a importância dele na nossa igreja? Hoje iremos falar um pouco. Como muitos, às vezes a gente já, não sei se alguns já ouviram, outros também, como eu, às vezes já ouviu falar que Pedro foi o primeiro Papa. Por que será que ele foi o primeiro Papa? Por que dizem isso? Então hoje nós vamos descobrir um pouco sobre isso aqui no canal. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre São Pedro e São Paulo. E para começarmos, vamos começar com uma música de Pedro e São Pedro e São Paulo. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguirão a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor. Reuniu seu povo amado para o canto de louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguirão a Cristo por primeiro. Bendizei,
Louvai por Pedro, pela fé que professou. Essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguirão a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho na missão, o seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguirão a Cristo por primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguirão a Cristo por primeiro. Então, né, essa música mesmo fala um pouquinho, né, já sobre
o que eram Pedro e Paulo, né? Como a gente pode ver, eles são muito importantes para nós, né? Foram os primeiros que seguiram a Jesus. Já começa aí a importância grande de Pedro e Paulo, né? Eles foram os primeiros apóstolos de Jesus, aqueles que foram os primeiros que aceitaram seguir Jesus. Então é muito importante falarmos sobre eles. Então, né, como ele é muito importante, e para começar vamos falar então um pouquinho sobre Pedro e Paulo, né? Eles são considerados colunas da igreja. Por isso a eles é devido um culto especial. Na verdade, a data celebrada é 29 de junho, que segundo uma antiga tradição romana, é o dia em que os dois apóstolos foram martirizados. No entanto, a igreja, querendo venerar de forma codigna estes dois gigantes da fé, transfere a celebração para o domingo seguinte. A solenidade de São Pedro e São Paulo é muito antiga, como a gente pode ver. Então essa tradição vem de muitos anos, ou seja, ela é de meados do século III. Então, como a gente pode ver, é uma tradição muito antiga essa celebração. Não é coisa que foi feita há pouco tempo, né? Fazem muitos anos, muitos séculos já se passaram e mantém essa tradição, que já encontramos testemunhos dessa celebração, né, no século III. O calendário filiocálio e o matriológio jerominiano informam que São Pedro era celebrado na Via Aurélia e São Paulo na Via Ostiense, na antiguidade. As festas dos santos eram celebradas em seus túmulos ou na proximidade deles. Por isso, como se constata acima, havia 2 ofícios religiosos no túmulo de São Pedro e no de São Paulo. Então, né, como a gente pode ver nesse pedacinho que eu acabei de ler aqui, a gente vê aonde eles foram, né, mortos, né? Fala um pouco sobre o local que eles foram martirizados, no caso, né? E aqui fala um pouquinho sobre isso. Então, como surgiu? Então, o que acontecia? As pessoas faziam essas festas, né, nos túmulos de Pedro e Paulo. Como eles foram martirizados pela fé deles, então eles faziam essas festas ou perto do túmulo, nas proximidades do túmulo. Então eram comemorado esse dia em que eles foram mortos. Aí tanto que Santo Agostinho, no século V, afirma: num só dia celebramos o martírio dos dois apóstolos. Na realidade, os dois eram como um só, embora tenham sido martirizados em dias diferentes. Deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo o seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes dois apóstolos. Então, como a gente pode ver nesse pedacinho, fala um pouco
como ocorreu, o que aconteceu? Pedro e Paulo não foram mortos juntos, no caso, como às vezes a gente pensa, porque comemora junto, a gente pensa, os dois devem ter sido mortos juntos, foram capturados juntos e foram mortos juntos. Não foram. É uma curiosidade que eu também achava. Às vezes a gente pensa, mas foram mortos juntos, por isso que a solenidade chama São Pedro e São Paulo, porque eram dois e os dois foram mortos juntos. Não foram. Isso é um pensamento errado nosso. Então a gente devemos nos corrigir e pensar, não, eles não foram mortos juntos. Mas como eles tinham, assim, eles eram muito unidos, estavam próximos, então por isso que se comemora junto. Mas não é que eles foram mortos juntos. Nem foram mortos no mesmo lugar, como a gente leu aqui em cima. Como eu li aqui em cima, eles não foram mortos no mesmo lugar. Ou seja, eles não foram mortos no mesmo dia, no mesmo local. Foram mortos em lugares diferentes, em dias diferentes. Mas se comemora junto por causa do exemplo de fé que eles nos deram. Por isso que a gente acaba comemorando junto, porque os dois nos mostram a fé, o trabalho, o quanto a gente devemos trabalhar, que vamos sofrer muitas perseguições, vamos sofrer muito, vamos dar nossos testemunhos, sim, devemos testemunhar como Pedro e Paulo faziam, que mostrava os testemunhos, que mostrava o sofrimento, mas que era possível superar o sofrimento. Como eles mesmos pregavam. Então a gente tem que seguir esse exemplo de Pedro e Paulo. Então aí a gente começa a entender por que surgiu a igreja. Como que a nossa igreja surgiu. Por que Pedro e Paulo são vamos dizer, a base da igreja. São os alicerces, os primeiros alicerces. Por que dizem que Pedro é a pedra? Por que Pedro foi a pedra? Por que Jesus disse para Pedro a pedra? Para ele fundar a igreja. Então começa por aí. É um pouco do que a gente está aprendendo aqui hoje. O martirológio romano anuncia a festa nesses termos: solenidade de São Pedro e São Paulo. Apóstolos: Simão, filho de Jonas, irmão de André. Foi o primeiro entre os discípulos a confessar que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, por quem foi chamado Pedro. Tá, aí a gente começa a entender da onde vem Pedro. Ele era Simão, o nome dele era Simão, filho de Jonas, irmão de André. E por que então ele foi o primeiro discípulo, ou seja, ele foi o primeiro entre os discípulos a confessar que Jesus era Cristo. Ele foi um dos primeiros a reconhecer que Jesus era Cristo, Filho de Deus. Então a gente vê a importância de Pedro. E Paulo, o apóstolo dos gentios, pregou Cristo crucificado aos judeus e aos gregos, ambos na fé e no amor de Jesus Cristo. Anunciaram o evangelho na cidade de Roma e morreram mártires no tempo do imperador Nero. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo e sepultado no Vaticano. Junto à via triunfal. Paulo morreu ao fio da espada e foi sepultado junto à via Ostense. O triunfo dos dois apóstolos é celebrado neste dia, com o qual
com igual honra e veneração em toda a orbe da terra. Como a gente pode ver, realmente eles não foram sepultados juntos, não foram enterrados juntos, no caso não enterrados, né, mas eles foram mortos em lugares diferentes, tanto que fala que Pedro foi num lugar, Paulo foi no outro. A gente pode ver isso muito bem aqui, que eles não foram juntos, mas se comemora junto, pelo que eles fizeram, pelo que eles foram. Então, e por isso que eles, pelos exemplos que eles deram, por isso que a solenidade é dos dois, de São Pedro e São Paulo, pela importância que os dois tiveram para nós, para nossa caminhada. Então eles tiveram uma importância muito grande e uma importância igual, tanto que a data e ser junta é devido a isso, porque os dois eram tratados com a mesma importância por Deus. Ou seja, Deus tratava os dois com a mesma importância. Jesus o considerava os dois com a mesma importância, iguais. Não tinha, Pedro é melhor que Paulo. Não, Pedro e Paulo eram juntos, eram unidos. E eles estavam unidos pela mesma causa. E tinham o mesmo objetivo, que era seguir Jesus. Então, eles tinham esse objetivo, seguir Jesus, sentir o amor de Jesus. Então, os dois, por isso que eles têm a mesma importância, porque Jesus tratava os dois igual. Para Jesus não tinha diferença de Pedro e Paulo. Eles eram para Jesus iguais, eles tinham a mesma importância, cada um com seu temperamento, com seu jeito, igual nós hoje somos. Todos nós somos importantes, temos os nossos temperamentos, mas nós temos a mesma importância para Deus. Não importa, às vezes porque você é uma pessoa mais agitada ou você é uma pessoa mais calma, não importa, para Deus não importa. Nós temos a mesma importância para Ele, só que às vezes somos tratados diferente. Por quê? Porque somos especiais, só que a importância nossa para Deus é igual, não somos diferentes. Todos nós temos a mesma importância, só que devemos às vezes sermos tratados diferente. Então, para continuar, Paulo, antes de sua conversão, se chamava Saulo, nasceu em Tarso, na província romana de Cilícia. Era da tribo de Benjamim. Foi educado nos rígidos princípios dos fariseus. Possuía o valioso privilégio de ser cidadão romano. Tirava seu sustento da fabricação de tendas, depois que caiu do cavalo no caminho de Damasco. Retirou-se para o deserto, onde se preparou para a sua grande missão, chamado de Barnabé, chamado por Barnabé. Desculpe, eu acabei cometendo uma falha aqui. Envolveu-se na organização da igreja em Antioquia. Ali, durante uma celebração, ele e Barnabé foram enviados em missão. Depois de fundar as igrejas, continuava a orientá-las através de cartas que nos permitem penetrar nos segredos de sua grande alma. Ele é realmente um dos grandes do reino do céu. Interessante esse pedacinho, né? A gente pôde ver um pouco de como era a vida de Paulo, né? E podemos ver
que depois da fundação da igreja, eles enviavam cartas aos locais que eles fundavam a igreja. Então eles mantinham esse contato, mantinham. Por isso que, tanto que na Bíblia a gente vê algumas cartas dos apóstolos. Por isso que temos na Bíblia essa carta, a importância que eles tinham em cuidar da igreja, em tomar cuidado com as pessoas, em informá-las, em passar a cuidá-las, mesmo estando longe. Eles enviavam cartas para as pessoas seguirem o caminho correto, estarem seguindo, fazendo os mandamentos, seguindo a lei de Deus. Então a gente começa a ver a importância deles no começo da igreja, como eles eram muito importantes na fundação da igreja, no alicerce da nossa igreja, como a gente pode falar, eles eram um alicerce da nossa igreja, a quem Jesus confiou esse trabalho de se preparar a igreja, de prepararem a igreja. Os evangelhos contam-nos em breves linhas a vocação de Simão Pedro. Seu irmão André, depois de passar um certo tempo com Jesus, encontra-se com Simão e anuncia-lhe: encontramos o Cristo. Em seguida, leva-o até Jesus, que, olhando para ele, diz: tu és Simão, filho de João? Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Está em João 1, 40, 42. Mais tarde, ao confiar-lhe o ministério de ligar e desligar, disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. A palavra Cefas, ou Pedro, além de rocha dura, significa também rochedo escavado, e abobadado como uma gruta rochosa, que serve de descanso, refúgio e abrigo aos fugitivos, em época de invasões, guerras e perseguições. Serve também para abrigar os pobres que vivem ao relento. Interessante, né, esse pedacinho de como Jesus instruiu Pedro e instruiu a igreja, né? O que a igreja tinha que ser, a importância que Pedro tinha. Como se diz, Pedro, ele ligava e desligava as coisas do céu. Como a gente até fala hoje, brinca, muita gente às vezes brinca que Pedro é a chave do céu, que Pedro tem a chave do céu. E realmente Jesus deu a chave para Pedro, a chave que liga o céu para Pedro. É muito importante a gente saber disso. Então Pedro ligava o céu e a terra. Pedro fazia isso. Jesus deixou essa missão para Pedro poder ser, essa responsabilidade para Pedro, que ele era como um rochedo. Ele era uma pessoa, vamos dizer, como uma rocha. Ele era firme. Ele não se abalava, não sentia medo. Então ele era uma pessoa muito firme. Ele era uma rocha, uma pedra dura, como é observado que Pedro era uma pedra. Por isso que Jesus deu essa missão para ele, uma missão difícil, pois Jesus sabia a força que Pedro tinha, a rocha que Pedro era, a importância de Pedro. Por isso que ele é o primeiro papa da igreja,
lá porque São Pedro foi o primeiro Papa. A igreja passou a celebrar no dia de sua festa o dia do Papa. Aí a gente podemos ver a importância de Pedro, por que ele é chamado o primeiro Papa da igreja. E hoje, né, hoje temos o Papa Francisco. Lá, Francisco, nosso atual Papa, tem exercido de forma brilhante o seu ministério petrino. Tem sido um refúgio e um abrigo seguro para todos nós. Lembremos apenas 3 exemplos. Primeiro, os moradores de rua em Roma agora têm banheiros, chuveiros e lavanderias para cuidar de sua higiene pessoal. Segundo, os migrantes e refugiados têm na pessoa do Papa Francisco seu grande aliado. Suas idas à ilha de Lampedusa, logo no início de seu pontificado, e mais tarde a ilha de Lesbos, não precisam de comentários, né? Terceiro, os encontros mundiais que ele vem tem promovido com os líderes dos movimentos populares são outro grande sinal de sua preocupação em acolher e abrigar os pobres que vivem ao relento. Num desses encontros, afirmou com muita ênfase: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá. Por isso devemos rezar pelo nosso Papa, para que tenha longa vida e continue a ser o que tem sido, defensor dos pobres e excluídos. Um belo exemplo, né? Como a gente pode ver, o Papa Francisco segue o que Pedro deixou. Ele simplesmente não está fazendo só o que ele acha que é melhor. Ele veio seguindo o que os outros papas fizeram e o que Pedro ensinou. O que Pedro propôs para que fosse feito na igreja. O que Pedro fez, as ligações que Pedro deixou com o céu e a terra. Então, a gente vê a importância do Papa. Por isso que Pedro foi o primeiro Papa para nós. Por causa disso. Por quê? Porque Pedro ele se preocupava com as pessoas, com a necessidade daqueles que precisavam, dos doentes, dos enfermos, dos desabrigados, dos mais necessitados. Então, Pedro tinha essa preocupação. E ele deixou esse ensinamento para nós. Que para a gente seguir os mandamentos, a gente tem que seguir isso. Ajudar os necessitados. Por isso que ele nos ensina e nos deixou a igreja. Para que a igreja fosse o quê? Fosse isso para nós. Para que a igreja ajudasse todos nós, independente de nossa classe, se somos ricos, pobres, a igreja está ali para nos ajudar a seguir o caminho certo, a sermos mais humanos, a tratarmos as pessoas como devemos tratar, igual Pedro fez, que Pedro fazia. Por isso que ele se tornou esse Papa que foi. Pedro, Paulo também que ajudou muito na fundação da igreja. Então Pedro e Paulo são os alicerces para a nossa igreja. Então a gente não podemos esquecer deles.
Não podemos esquecer os exemplos que Pedro e Paulo deixaram, como na vida que eles tiveram, o quanto eles mudaram, a conversão que eles tiveram quando se encontraram com Jesus, que eles se converteram, eles se tornaram uma pessoa melhor. Então a gente temos que seguir esses exemplos que Pedro e Paulo deixaram para nós. Um lindo exemplo da conversão que eles tiveram. Então por isso que Jesus deu esse trabalho para eles. Por isso que nós temos essa solenidade de São Pedro e São Paulo. Por isso a importância deles para nós. Por isso a gente agora temos que sempre, todo ano, comemorar, festejar mesmo São Pedro e São Paulo. Temos que, porque eles foram um exemplo de fé. Eles nos mostraram o quanto temos que ter fé, o quanto devemos acreditar em Jesus, no amor que eles tiveram por Jesus, no amor que eles têm. Essa é a importância deles para nós. E esse é o recado que eu gostaria de passar e que eu sinto que é o recado que Pedro e Paulo nos deixam, que devemos seguir a igreja, que devemos ser alicerce na igreja. Por isso esse é o exemplo que Pedro e Paulo nos deixam, por isso é a importância dele. Devemos fazer como eles, nos converter todo dia, converter dos nossos erros, daquilo que fizemos de errado, sempre buscarmos a conversão, ajudar o próximo, como eles fizeram. Esse é o exemplo que eles nos deixaram, um exemplo lindo, muito bonito. Então, que possamos seguir esse exemplo de Pedro e Paulo, comemorar o que eles deixaram, o legado que eles deixaram para nós, a importância que eles deixaram, o quanto a igreja é importante para nós, o quanto eles lutaram para chegarmos aonde nós chegamos, a termos uma igreja como nossa, a termos o que temos hoje, a importância que eles tiveram, a luta que eles tiveram, a batalha que foi para chegarmos até aqui. Então, que possamos ser um pouquinho como Pedro e Paulo foi, para estarmos mais perto de Jesus, que possamos encontrar realmente Jesus. Então, eu deixo aqui o meu recado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vocês curtam, compartilhem, comentem se gostaram, se faltou alguma coisa, coloca nos comentários o que está precisando, o que precisamos saber, que às vezes não sabemos, podemos estar trazendo nos próximos vídeos. Então eu peço o apoio de vocês para que a gente possa aprender a cada dia mais, assim como eu busquei saber, que era uma curiosidade que eu tinha, por que da solenidade de Pedro e Paulo? Qual a importância deles? Por que se tem isso? E assim, lendo, pesquisando, eu descobri um pouco sobre isso, sobre a importância de olharmos para Pedro, para Paulo, o porquê se comemorar um dia especial para eles, o que eles fizeram de importante para nós. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam compartilhar, deixar o seu joinha, comentar se gostaram, se gostaram, assistirem os outros vídeos, que nem a gente começou com a oração de Santo Antônio, conhecemos um pouco sobre Santo Antônio, conhecemos um pouco sobre São João Batista, a importância de São João Batista, o que devemos pegar de bom que João Batista fez, Santo Antônio, o que Pedro e Paulo fizeram de importante, o que podemos aprender com eles, em segui-los. Então, espero que tenham gostado. Embaixo aqui está o nosso e-mail, para que vocês possam entrar em contato. Temos outros vídeos também. Temos uma novena que fizemos
que vocês podem fazê-la aí quando acharem melhor, quando necessitar podem fazer. Futuramente a gente pode trazer um pouco sobre a santa dessa novena, a intercessão, e futuramente virá também muitas outras coisas. Temos também um vídeo falando de uma novidade que vai vir no fim do ano. Quem puder, assiste para saber o que está vindo por aí. Então eu agradeço o apoio de todos vocês e que Deus abençoe todos, e que São Pedro e São Paulo interceda pelas necessidades de vocês, que possamos sim festejar Pedro e Paulo, e que eles sejam nosso intercessor, e que Deus abençoe a todos.